Olá, você gosta de poesia? Será que a Bíblia tem poesia? Eu sou o Pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica e hoje nós vamos falar sobre poesia. Quando resolvi pensar sobre o tema e compartilhar essa preciosa aula com vocês, eu confesso que não fiz isso pensando nessa situação, mas isso me lembrou muito meu pai. Meu pai não era poeta, meu pai era professor, meu pai foi militar, mas meu pai tinha um costume de, por exemplo, às vezes a gente ia almoçar num lugar, jantar num lugar, estava no aniversário de alguém, estava em algum lugar assim com o pessoal e de vez em quando eu via ele normalmente esquadrinhando, rabiscando num guardanapo e ele tirava o que ele escrevia o que ele chamava de versinhos, né? Eu infelizmente não guardei isso, mas meu pai escrevia versinhos muito bonitinhos, e às vezes escrevia para minha mãe, às vezes escrevia, por exemplo, estava num casamento, eu lembro dessa situação, num casamento ele escrevia para os noivos um versinho, né? E ele tinha esse costume. E isso é muito interessante, porque a poesia ela traz um valor especial para nós. Por que nós gostamos de poesia, né? Por que como um todo, em todas as culturas, nós encontramos poesia? Porque a comunicação, conversar, a palavra, ela é um instrumento, e ela é um instrumento de poder, ela é um instrumento, né, Deus, a gente usa a palavra, né, como um sinônimo da revelação de Deus, então ela é um instrumento de poder, ela é um instrumento de consolo, ela é um instrumento de cura. A Bíblia vai dizer, né? Confessem os seus pecados para que sejam curados. Ou seja, expor o que nós pensamos, expor o que acontece, como se passa no nosso coração, é o processo de trazer cura. Quem aqui na igreja conhece o CR, sabe que o CR é justamente esse o princípio, né? É você falar e esse falar traz cura ao seu coração. Mas nós somos compostos também de uma parte em que nós temos a necessidade da arte, nós temos a necessidade de contemplar o belo. Você pode pensar um pouco sobre isso relembrando dois vídeos bem especiais, aliás, dois não, três vídeos bem especiais aqui do Teu Legal, que é a entrevista que eu tenho com a Dea, a entrevista que eu tenho com a Lilian Gonçalves e a entrevista que eu tenho com o Samuel Barbosa. Então essas três entrevistas, a Dea é uma artista plástica, a Lilian e o Samuel são ligados à música, e nessas três conversas nós podemos conversar um bom tanto sobre o que é o belo. Eu lembro que com a Dea nós discutimos inclusive essa questão, né? O que é o belo? Então a gente levantou algumas ponderações sobre isso, né? E aí a Lilian e o Samuel a gente fala sobre o papel da música, sobre como a música influencia na vida, sobre como a música toca o coração das pessoas. Então, usar-se de poesia é uma forma muito peculiar de trazer a arte para a escrita, ou trazer a escrita para a arte, né? Aí eu não sei quem mora na casa de quem, mas é um jeito de unir a música, é um jeito de unir a arte com a escrita. E aí nós temos vários tipos de poesia no mundo, né? Então, em toda a história da humanidade nós vamos ter tipos de poesias diferentes. E aí a gente tem uma série de escolas literárias que eu não vou ficar entrando aqui no mérito, porque não é esse o nosso grande foco. Mas se você tem curiosidade, você pode pesquisar pelas escolas literárias. Então a gente vai ter alguns tipos de poesia que são muito livres, né? Com verso livre, o tamanho não importa, né? A gente vai ter a pessoa escrevendo, às vezes sem se preocupar com rima. A gente vai ter outros tipos de poesia, um haikai, por exemplo, que é um poema japonês, ele tem
que ter no máximo 3 linhas. Você imagina, 3 linhas tem que sair ali um poema, né? E não é simplesmente 3 linhas, são 3 linhas, mas ele tem que ter um número determinado de sílabas. E aí existem variações de haikai, né? Então, mas tem que ter um número determinado de sílabas. Nós temos outro tipo de poesia que o número de sílabas em cada verso vai ser importante. Aí surge o verso decassílabo, verso alexandrino, verso duodecassílabo, né, com 12 linhas. E a gente tem uma variação muito grande quando nós estamos falando de poesia. E poesia a gente muitas vezes também pensa em algo muito curto, né? Às vezes uma folha e pouco do livro, e às vezes não. Existem livros inteiros escritos de forma poética. Um exemplo disso é a maior obra já escrita em língua portuguesa, que é Os Lusíadas. Aí você vai dizer assim, nossa, mas Os Lusíadas é mais importante que a Bíblia? Que isso? Que heresia é essa? Não, veja o que eu falei. É a maior obra escrita em língua portuguesa. A Bíblia não foi escrita em língua portuguesa, né? Ela é traduzida para o português, mas ela não foi escrita em língua portuguesa. A considerada maior obra já escrita em língua portuguesa é Os Lusíadas, um texto do Luís de Camões, que vai contar a história da circunnavegação, né, da viagem dos navegadores, especialmente do Vasco da Gama, da história dos navegadores. Mas antes de começar, ele começa fazendo todo um relato sobre a história de Portugal, né, e aí ele fala inclusive um relato do próprio nascimento da língua portuguesa. Então é um texto bastante denso, comprido, bonito, e que Camões teve todo o cuidado do primeiro ao último verso, em todos os cantos, né, os capítulos são chamados de cantos, em todos os cantos tem o mesmo tamanho de sílaba, então tem o mesmo número de sílabas, tem as rimas determinadas, fixas, num determinado padrão. Então é todo o texto repensado, linha após linha. Você imagina você contar uma história em que o tamanho de cada palavra e a posição de cada palavra, porque aí você tem que cuidar também onde está a sílaba tônica, em que o cuidado com cada letra, com cada palavra, com cada sílaba tônica foi tomado de capa a capa. Por isso que Os Lusíadas é um livro tão precioso. Então todo esse cuidado faz com que a poesia tenha o seu papel, e um papel grandiosíssimo. Hoje nós vamos ver então como é a poesia que aparece na Bíblia. Primeiro de tudo, aparece poesia na Bíblia? A resposta é sim, bastante. Aparece bastante poesia na Bíblia. Inclusive, nós temos toda uma gama de livros que são os livros chamados de livros poéticos. E onde que eles ficam? Os livros poéticos vão ficar no meio da Bíblia. Por quê? Porque é uma questão de organização só, né? Nisso não há doutrina nenhuma, mas eles ficam no meio da Bíblia. E aí você vai falar assim, não tem texto poético no meio da Bíblia, porque o meio da Bíblia eu sei qual é e é Salmo. Eu vou falar, isso aí, sim, você acertou. Sim, Salmo está no meio da Bíblia, né? Se você pegar assim pelo volume e abrir no meio, a chance de você abrir em Salmo é grande, mas não é só Salmo que é poético, né? Então olhando lá, vamos abrir a nossa Bíblia hoje, né? Vamos aproveitar. Quando a gente vai olhando a Bíblia, nós vamos ter primeiro a Torá, né? Os textos da lei, depois nós vamos ter os textos históricos, mas daí a gente vai chegar já num livro que eu gosto bastante, que é o livro de Jó. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares são esses 5 textos que são textos poéticos. Mas não quer dizer que não haja poesia em outros textos, tá? Então há outros textos da Bíblia que também têm poesia. Hoje mesmo nós vamos ver uns textos de Isaías, eu acho que é só Isaías que nós vamos ver que por acaso não é poético, mas tem outros textos também sem problema. Deuteronômio tem texto poético, acho que eu não selecionei, mas Deuteronômio tem texto poético no Novo Testamento, tem texto poético, a gente vai ter texto poético em Hebreus, né? Então a gente vai ver, Jesus mesmo usa muitas vezes textos poéticos. Então há textos poéticos em vários trechos da Bíblia. O que acontece é que esses 5, Jó, Salmo, Provérbio, Cantares e Eclesiastes, esses 5, né, o meio da Bíblia, o recheio ali, eles são, na sua essência, a sua principal característica é que são textos
poéticos. Mas a Bíblia tem um tipo de poesia muito especial. E aí aqui eu preciso, então, continuar esse aporte para nos entendermos. Então eu estava falando sobre o valor da poesia e dizendo que sim, na Bíblia nós temos poesia. E aí a poesia ela é, então, reflexo do seu tempo e reflexo da sociedade que a constrói. Então, é fruto do poeta, mas também da sociedade que o constrói. E aí, os gregos inventam, então, uma poesia muito associada à musicalidade, ao som, uma poesia para ser cantada, uma poesia para ser entoada. Isso vai contaminar, não é contaminar no sentido ruim, mas isso chega até a poesia hebraica? Sim, isso chega, de certo modo, até a poesia hebraica, porque a gente vê, inclusive, no livro de Salmos, uma série de didascálias, uma série de anotações anteriores, dizendo, esse salmo é para cantar dessa maneira, esse salmo é para cantar dessa maneira. Mas os gregos tinham um costume que os hebreus não receberam, que é o cuidado com a sonoridade buscando uma rima. A poesia hebraica não busca rimas, ela vai trabalhar a ideia. E aí esse é o primeiro mito que eu queria desfazer, porque via de regra a gente pensou em poesia, a gente pensa em rima. Vamos lá. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Criancinha quando dorme, puxa a cama e cai no chão. Ou qualquer outra cantigazinha, a gente vai ver ali um cuidado em buscar uma determinada rima. Isso não acontece na poesia hebraica. Mas a poesia hebraica ela vai tentar, ou ela vai se propor, ela vai buscar criar um jogo, uma complexidade, uma engenharia no campo da ideia. Então veja, no costume nosso, o bom poeta é aquele que consegue transparecer uma ideia e através da transparecência dessa ideia ele toma cuidado com as palavras, com o tamanho delas, com a métrica, com a entonação, com a sílaba tônica e com a devido encaixar de cada uma. O Olavo Bilac mesmo falou que a profissão de poeta é muito parecida com a profissão de operário, porque ele vai lixando, vai suando, vai martelando, vai distorcendo, torcendo, recompondo, troca o material, troca a ferramenta, até ele chegar em duas palavras que se encaixam de tamanho e se encaixam de sentido. Então essa é uma construção do Olavo Bilac, que era um poeta também. É a construção de um Olavo Bilac a respeito de poesia, e é um conceito que ele tinha. Mas a poesia hebraica ela vai se propor a uma questão diferente. Ela não vai então pegar uma ideia e buscar palavras e fazer o engendramento dessas palavras para chegar a uma resolução. Ao contrário, o que a poesia hebraica vai tratar, e aí a boa poesia hebraica, e aí é essa que vem para a Bíblia, a boa poesia hebraica vai pegar duas ideias, e dessas duas ideias ela vai então trabalhando essas duas ideias. E essas duas ideias vão se colocando. Como? É isso que nós vamos ver. Há várias formas dessas ideias se colocarem, Então nós sabemos, então, a partir daí, que a poesia hebraica não rima, nunca teve essa preocupação de rimar. Mas se você for pensar assim, mas eu vi lá em Salmo que um versículo rima com outro. Coincidência, até porque eles estão em português. Mas eu sei hebraico e eu li lá, tem um ou outro versículo que acaba rimando e ok, coincidência. Pode acontecer de palavras rimarem, mas não é a busca, a essência, o desejo do poeta não é estabelecer rimas, mas estabelecer essa relação entre ideias. Veja que eu falei relação, eu não falei oposição, não falei acréscimo, Por quê? Porque essas são algumas das formas das palavras ou das ideias se relacionarem. E aí nós vamos ver então
Então, sempre quando nós falamos de poesia bíblica e de poesia hebraica, né, nós precisamos entender primeiro que é um processo natural de manifestação da cultura daquele povo. Então, naturalmente, aquele povo tem uma forma de expressão artística que demanda algumas criações, que demanda uma certa forma de contar. Eu vou te mostrar isso abrindo a minha Bíblia aqui, ó, do comecinho, ó, comecinho da Bíblia, tô abrindo a Bíblia aqui, e se eu tô no começo, é lógico que eu tô em Gênesis 1. A Bíblia de estudo tem um monte de folhas antes, né, de introdução, disso e aquilo, mas eu estou em Gênesis 1. Quando eu vou olhar Gênesis 1, eu percebo que há uma criação, certo? Não, eu vou perceber que há duas criações. Duas vezes o mundo foi criado? Sim! Ou não? Ixi, não sei. Olha só, vamos ali comigo? E aí nós vamos ver então em Gênesis as duas criações. Você tem duas criações? Sim, inclusive o homem é criado duas vezes. É sério isso? Como assim? Não, você vai ver. Realmente, quando nós vamos olhar o texto, duas criações. Quer ver? Você pode acompanhar na sua Bíblia quando a gente vai olhar Gênesis 1, capítulo 1, nos versículos 22, 23, a gente vai vendo ali a criação dos seres vivos, né? A criação dos répteis, e aí Deus vai criando tudo, aí ele vai chegar no versículo 26. E aí, quando ele chega no capítulo 26, ele faz a criação do homem. E diz assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem é criado em Gênesis 1, 26. Mas daí você vira a página e você chega, aqui tem as páginas de explicações, aí você vira a página e chega no segundo capítulo. E aí você vai ver no segundo capítulo que vai ter aqui a criação do homem e aí da mulher. Olha lá. Que coisa estranha. Gênesis 2,6 vai falar de novo, ó. Gênesis 2,7. Formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Mas então o homem foi criado em Gênesis 1 ou em Gênesis 2? Lembra que eu falei que vai tratar as ideias? Então, nós vamos ter aqui duas ideias paralelas. Uma ideia resumida e uma ideia expandida. Uma ideia que simplesmente conta que criou o homem e depois uma ideia expandida, que criou o homem à sua imagem e semelhança, que soprou o vento em suas narinas e que esse vento produziu um som, né? E esse som é chamado até hoje de Ruá ou Ruach. Né? É o som do sopro divino, é o fôlego de vida que Deus cria primeiro o homem, depois permite que o homem perceba a sua solidão, né? Permite que o homem perceba a sua necessidade de ter uma companheira, depois faz com que o coração do homem deseje ter uma companheira, que o homem tenha intimidade com Deus o suficiente para expor isso a Deus, não confrontando Deus no sentido de que havia feito uma má criação, né? Uma criação falha, mas de que o homem tinha uma necessidade. Então Deus coloca o homem em completa dormência, né? Coloca ele em um processo de inatividade, que Deus retira do seu lado uma costela. A gente tem toda uma teologia em cima disso, e aí cria então a mulher, e o homem olha para a mulher e reconhece nela a sua semelhança, né? Então, no começo é simplesmente a criação, e daí, de modo muito resumido, uma ideia muito curtinha, Gênesis 2 é a mesma ideia, mas ela é muito mais expandida. Olha que legal! Então são ideias que são ali, né, de como se criou o homem, são ideias que são que conversam entre si. Por isso, quando nós falamos de poesia hebraica, nós sempre falamos de uma palavra-chave chamada paralelismo. O que é o paralelismo? É justamente isso. Paralelas, né? São duas retas que estão muito próximas, que estão no mesmo plano, mas que não se tocam. Ou seja, são ideias que caminham muito próximas, ideias que conversam entre si. E como elas conversam vai determinar, então, a forma dos paralelismos da poesia hebraica.
E como são esses paralelos? Bom, a gente tem uma forma de paralelismo que é muito interessante, que é o paralelismo climático. E aí você vai dizer assim, mas esse trecho de Gênesis 1 e Gênesis 2 vai trazer um paralelismo climático. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, Gênesis vai ter poesia? Sim, eu falei agora há pouco, né, que não é apenas nos textos poéticos que tem poesia. Então a gente tem ali um paralelismo, a gente tem ali uma poesia e um paralelismo climático. E por que você acha que é um paralelismo climático? Porque ele vai falar do clima, né? Criou o céu, criou criou o céu, criou o firmamento, criou a chuva ainda não tinha existido, mas criou as luzes do céu e tal. É por isso, né? Fez o calor para o homem poder viver e tal. Não tem nada a ver com clima nesse sentido. É com clímax, né? Com ponto alto. Então veja, o paralelismo climático é quando ele vai pegar uma ideia mínima, resumida, e aí ele vai crescendo essa ideia, né, até o ponto alto. Então veja, Deus criou o ser humano. Ok, sua imagem e semelhança, ponto. Tá bom, Deus é Deus, pronto, criou, suficiente. Não, capítulo 2 ele vai contar com os detalhes, né? Mostrar que o homem viveu toda a sua solidão e tal. Então, veja que ele vai ampliar essa ideia, ele vai trazer o clímax, né? Vai fazer, é como se fosse assim, em Gênesis 1 ele vai, é o trailer, em Gênesis 2 é o filme, né? Em Gênesis 1 é a sinopse, o resuminho, em Gênesis 2 é a obra, né? Então essa grandiosidade. Ah, mas isso só está lá? Não, vamos abrir já um texto poético mesmo? Então vamos lá para o Salmo 29. Olha como o Salmo é fácil. Peguei no meio da Bíblia, pum, já estou no Salmo. Só que eu estou no 140, então vou voltar aqui um pouquinho. Salmo 29 vai trazer essa ideia. Olha que legal. Salmo 29, deixa eu olhar na minha anotação, versículos 1 a 4. Diz assim, ó: Dai ao Senhor, ó filhos do poderoso, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devido ao seu nome. Dá ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, no primeiro ele só diz assim, ó, dá ao Senhor. É isso, dê ao Senhor. Aí no segundo, dê ao Senhor glória e força. Então, no segundo ele já está dizendo, dá para o Senhor, mas dá o quê? No terceiro ele vai dizer, glória e dá ao Senhor glória e honra. E aí ele já vai dizer por quê? Devido ao seu nome, né? E dá ao Senhor glória e honra porque esse nome reflete na grandeza da sua santidade. Então, veja, ele saiu do dar ao Senhor o quê? Dar ao Senhor por quê? E dar ao Senhor por quê? Porque isso é fruto da grandiosidade, da santidade de Deus. Então, é uma crescente, né? Então, ele está indo para um ponto alto, que é a santidade de Deus. Então, quando ele fala ali, dai ao Senhor, ele já tá olhando lá para o alto do monte, mas ele está dando o primeiro passo. Quando ele fala, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, pronto, ele está olhando lá para o homem sendo criado, tendo a necessidade de relacionamento, tendo todas as suas inquietações, tendo o fôlego de vida, tendo uma posição especial, sendo moldado a partir do barro, mas nada disso ele conta. Ele vai contar isso depois. Por isso que vai subindo, né? Ele vai aumentando. Por isso a gente chama isso de paralelismo climático. Legal, né? Isso é muito legal. Mas não é só esse tipo de paralelismo que tem. Então, olha que interessante. A gente usou, inclusive, um texto que não é poético. Salmo mas Gênesis não. E aí a gente usa, então, um texto não poético para demonstrar que tem poesia também nos outros textos. Você já tinha imaginado isso de forma poética? Legal, né? Mas esse não é o único tipo de paralelismo que tem. A gente vai ter duas outras formas bem mais comuns de paralelismo quando nós estamos olhando para os textos bíblicos. O primeiro deles é o paralelismo de sinônimos, ou paralelismo sinônimo,
né? O que são sinônimos? Que sim é a ideia de mesmo, né? E nomos é a ideia de nomes mesmo, né? Então, as mesmas ideias. Então, são duas ideias muito próximas, duas ideias muito juntas, ideias que se complementam e que caminham juntas. E aí eu queria ver contigo também, aproveitar que você já está com o Salmo aberto aí, né? Você já está com o Salmo 29, agora você vai algumas paginazinhas para frente, nós vamos lá no Salmo 103. O versículo 10 ele vai trazer uma ideia de paralelismo de sinônimos. Olha o que ele vai falar assim, ó. Então ele está falando, né, é um convite a louvar a Deus por amor de sua graça, é um salmo de Davi, o Salmo 103, e aí o versículo 10 vai dizer assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Aí, então aqui são duas ideias, o pecado e a iniquidade, junto com dois verbos, tratar, nos tratou, verbo tratar e retribuir, né? Então, pecado e iniquidade, tratar e retribuir. E se a gente fizesse o inverso, aqui não teria problema nenhum, ó. Não nos retribuiu segundo nossos pecados, nem nos tratou segundo nossas iniquidades, né? Então aqui tratar e retribuir, né? Tratar é justamente nesse contexto aqui é justamente o retribuir, é devolver, né? Então ele está dizendo aqui que Deus, por sua imensa graça, sua imensa misericórdia, não nos retribuiu, não nos devolveu, não nos tratou segundo os nossos pecados ou segundo as nossas iniquidades, né? Então, são duas ideias paralelas aqui, duas ideias, né, dizendo que Deus foi misericordioso. Então, a grandeza do poeta aqui, no caso de Davi, a grandeza poética aqui de Davi está justamente nisso, dele dizer a respeito do pecado, da iniquidade e demonstrar isso através de dois verbos, tratar e retribuir, né? Se nós fizéssemos a inversão, as ideias não se perderiam em nada. Portanto, são duas ideias que caminham juntas, né? São dois paralelos de como Deus nos trata. Por isso, esse é um paralelismo sinônimo. Quer ver um outro trecho que tem isso? Isso vai estar lá no texto do profeta Isaías, vai estar um pouquinho mais para frente também, vai estar no texto do profeta Isaías, no capítulo 53, bem conhecido. Isaías 53, nos versículos 3, no versículo 5, vai ter isso, ó. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vou ler de novo o trecho poético aqui, de paralelismo sinônimo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então veja, ferido, moído, transgressões e iniquidades. Então, essas duas ideias de transgressão e iniquidade geram dois verbos, moído e ferido. E se nós trocássemos? Não tem problema nenhum. Vamos trocar? Vamos ver que a ideia continua sendo a mesma? Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. Então aqui a gente precisa entender, e isso é bacana a gente entender poesia, que não dá para fazer teologia em cima disso. Isso é uma poesia, um texto poético. Então não dá para dizer assim, a iniquidade mói Jesus e as nossas transgressões ferem Jesus. Não! As nossas iniquidades, as nossas transgressões ferem, as nossas iniquidades, as nossas transgressões transpassam, né? Ele foi transpassado, conforme a sua versão pode estar assim. Moem, ferem, transpassam, machucam, né, entristecem. São todos resultados das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Então não tem essa distinção muito aqui, né? Aqui é uma criação poética. Então veja, são duas ideias, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, moído, ferido, transpassado, né? São as ideias, são
similares, são sinônimos. Por isso, esse é um exemplo de paralelismo sinônimo. Legal, né? Mas não parou aí. A gente tem, então, quando tem duas ideias, então veja, nós já vimos dois tipos. Ideia resumida para maior, paralelismo climático, e ideias semelhantes, são paralelismos sinônimos. Mas e se tiverem duas ideias que se conflitam? E aí? Aí não dá para fazer paralelismo? Claro que dá. Olha só, uma ideia, um jeito bonito de dizer ideia é uma tese. Né? Então você tem uma tese e você tem uma antitese. Ou, na forma correta, você tem uma tese e uma antítese. Né? Antítese é uma antitese, é uma ideia contrária àquela tese. Então, você tem uma ideia e aí você tem uma ideia contrária. E isso a gente vai encontrar muito, especialmente no livro de Provérbios. A base da criação do livro de Provérbios é justamente isso. É um paralelismo antitético. Uma tese e uma antítese antitético, né? Eles são ideias que se conflitam. Um exemplo bem claro de... E esse é super fácil, é só você abrir Provérbios e olhar, você já vai acertar, vai achar ali facinho. Mas eu vou convidar você a ver comigo Provérbios, o capítulo 10, o versículo 1. Provérbios, então 23, Provérbios 9 e 10. O versículo 1 vai dizer que é um provérbio de Salomão e fala assim, ó, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco entristece a sua mãe. Peraí, então quer dizer que o pai nunca fica triste com o filho? Porque o filho louco ele só vai entristecer a mãe? E que o filho legal só vai alegrar o pai? Claro que não, né? Mas aqui a ideia é assim, ó, um filho bom alegra seus pais e um filho mau entristece os seus pais. Né? Ali ele usou uma figura de linguagem para fazer essa transposição, mas os filhos são bênçãos tanto para o pai e para a mãe, ou são uma tristeza, tanto para o pai quanto para a mãe. Por isso que a gente instrui a criança no caminho que ela deve andar. Né? Mas tanto o pai quanto a mãe têm a função de cuidar dos filhos, tanto o pai quanto a mãe têm a alegria de ver o seu filho num bom caminho, e tanto um pai quanto uma mãe têm a tristeza no coração quando o filho se desvia do caminho, do bom caminho. Né? Então aqui quando ele vai colocar a ideia, ele está falando as ideias que são contrárias aqui, é a ideia do filho bom e do filho mau, do filho que é o exemplo e do filho que não é tanto exemplo, do filho que é a alegria e do filho que infelizmente é a tristeza. E aí esse é o conflito. Né? Então ideias opostas são colocadas em confronto, por isso um paralelismo antitético. Legal? E aí, a gente ainda tem mais duas formas bem interessantes de paralelismo. Talvez você não tenha muito costume de perceber elas, porque essa das ideias opostas é mais fácil, da ideia progressiva é bacana, mas nós temos ainda um tipo de paralelismo que era o que Jesus mais usava. Lembra quando Jesus fala do lírio do campo? Olhem para o lírio do campo. Nem Salomão, na sua grandeza, se preocupou, né? Teve uma roupa tão bonita quanto do lírio do campo que morre de um dia para o outro. Então veja, esse exemplo de ideia do homem comum, essa visão do homem comum, quantas pessoas antes de Jesus já olharam para o lírio do campo? Quantas pessoas antes de Jesus já perceberam que o tecido natural que o lírio do campo tem é um tecido que inclusive é gostoso ao toque, é diferente, né? E quantos deles ali viram ou ouviram, né? Sentiram Deus falar ao seu coração? Aí é que vem a grandeza do homem, né? Vem a grandeza aqui de Jesus, porque ele percebe Deus falando com ele através desse sinal. Então, o paralelismo emblemático, que é o grande desejo do meu coração que ele se realize todos os dias na sua vida, é quando a gente olha para um determinado fato e aquele fato se torna um emblema, se torna uma fonte de inspiração para que nós ouçamos a voz de Deus. E aí a gente precisa perceber que isso é uma construção de uma metáfora. Por isso, esse tipo de paralelismo também é chamado de paralelismo metafórico.
E aí, bom, vamos pegar, você ainda está com Provérbios aberto? Vamos pegar um exemplo ali em Provérbios mesmo. Vai um pouquinho mais para frente, Provérbios 29. Aliás, não é 29, é 26. Então, minha anotação está errada. É Provérbios 26, versículo 21. Provérbio 26, versículo 21 vai dizer assim, ó: como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, né, ou acender brigas. Então, como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo. Ou então, quando a gente vai olhar o 18, como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem. Então veja, ele vai olhar uma cena do dia comum, ele vai pegar uma imagem do dia comum e vai dizer assim, a partir disso é Deus falando. Qual o grande problema disso? Por que eu estou te mostrando que isso é poesia? Para você fugir de falsos profetas. Porque normalmente o falso profeta ele vai te enganar assim. Ele vai pegar uma cena do dia a dia e ele vai... Deus realmente pode falar contigo nesse horário, pode falar contigo nessa hora, mas ele vai criar uma teologia em cima disso. Ele vai falar assim, Deus falou contigo no campo, então você precisa ir todo dia para o campo para falar com Deus. Deus falou contigo em cima da montanha, então só em cima da montanha Deus vai falar com você. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter provavelmente ali um acesso à montanha. Ou então nós também às vezes cometemos esse tipo de erro, porque nós criamos ali uma idolatria ao homem, dizendo assim, pastor tal orou por mim e eu fui curado. Então só serei curado se determinado pastor orar por mim. Quando não é verdade, né? Deus usou aquele homem, aleluia por isso, naquele momento. Mas não é necessariamente que todas as vezes que ele ora isso vai acontecer, ou que só se ele e ninguém mais orar aquilo vai acontecer. Deus usou ele naquele instante, Deus pode usar ele durante um bom tempo, durante a vida toda, mas entende que não é vinculado a ele. A gente não pode esquecer que esse é um emblema, isso é uma metáfora, isso é um veículo para que a gente veja algo além, que é a vontade de Deus, que é o desejo de Deus. Então o paralelismo emblemático, também conhecido como metafórico, vai demonstrar isso. Uma cena do dia a dia em que nós retiramos dali uma preciosa lição. Nós olhamos para uma cena do dia a dia e dali nós retiramos um falar de Deus, uma revelação de Deus, né? E isso acontece, por exemplo, aqui. Quantas pessoas já olharam para o carvão? Quantas pessoas já olharam para um lírio do campo? Quantas pessoas já olharam para uma andorinha? Jesus também vai usar isso no exemplo de um passarinho, de uma andorinha. Quantos de nós já olhamos para essas cenas e não percebemos nada? Aí vem alguém num processo de iluminação e percebe ali a revelação de Deus. Construir essa imagem cotidiana e a partir dali tirar uma preciosa lição é um paralelismo que nós chamamos de paralelismo emblemático ou metafórico. E aí nós temos ainda mais uma forma, que é o paralelismo quiasmo. Que palavra estranha essa, né? Pois é, ela realmente é estranha. Quiasmo é uma letra grega, que é o X, né? É por isso que, por exemplo, em espanhol é X, né? Xi, né? É o quiasmo, é o X em grego. E aí a ideia é justamente então ideias que são X, né? A ideia daqui e a ideia dali, elas têm um ponto comum. Se as duas crescerem, as duas crescem, as duas diminuírem, as duas diminuem, e é uma forma de paralelismo. Vamos ver no próprio livro de Provérbios, vai ter isso. Talvez uma página ou duas antes da do trecho que nós estávamos vendo, eu vou te convidar a voltar em Provérbios 23, versículo 15. Provérbios 23, versículo 15 vai dizer assim, ó: filho meu, se o teu coração for sábio, e alegrar-se-á o meu coração. Se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Então veja, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegra. Se o seu coração não for sábio,
o meu coração não se alegra. Né? Então, são ideias ali, ó, saiu de um ponto, então vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então, essa, né, há uma possibilidade de variação. Seja alegre, estamos os dois para cima, seja triste, estamos os dois para baixo. Ou, né, ou é um conflito ali. Você está vendo? Uma ideia para cá, uma ideia para cá, uma ideia para cá, uma ideia para cá. E aí é esse tipo de paralelismo que a gente vê. Então veja, se o seu coração for sábio, o meu coração não tem sabedoria nenhuma. Não, mas o meu coração está alegre. Então a sabedoria do seu coração traz a sabedoria do seu coração traz alegria para o meu coração. A falta de sabedoria do seu, eu ia dizer, a falta de sabedoria do seu coração traz tristeza para o meu coração. Né? Então, é essa a ideia. Veja, a sabedoria de um coração não traz necessariamente alegria para o outro, não há uma relação direta ali, mas elas são ideias que se cruzam por estarem conectadas devido à relação de pai e filho. Que legal isso, né? Mas no fim das contas, por que tem tanta poesia então assim na Bíblia? Ora, eu comecei dizendo isso. A poesia, mais do que ter uma rima, mais do que ter uma determinada construção, preocupar-se com determinada métrica ou com determinada sílaba tônica, tudo isso é a arte da poesia. Mas a grande função da poesia é a expressão da alma humana, é a expressão da alegria ou da tristeza, é a expressão da alma, é a expressão daquilo que nós carregamos de mais belo dentro de nós mesmos. E aí essa exteriorização por forma da palavra, né, por forma da poesia, ela vai então, ela vai se dar por forma da palavra, ela vai se dar por forma da poesia. Se a poesia ela é a expressão da nossa alma, a Bíblia trazer poesia significa que a grande vontade de Deus, no fim de tudo, na essência de tudo, é conversar com aquilo que nós carregamos dentro de nós, com aquilo de mais belo que nós carregamos dentro de nós, com a nossa alma. A vontade de Deus, quando revela a sua palavra, é que ele possa entrar no nosso coração e conversar com a nossa alma. E é justamente nessa conversa, quando sai do material, quando sai do cognitivo, quando sai do provável, vai lá para o improvável, aquilo que não se pode provar, mas que a gente tem firme convicção. Essa é a definição de fé, né? A firme convicção das coisas que não se vê, a certeza das coisas que não se veem. Nós temos a certeza de que a beleza da santidade de Deus, nós temos certeza de que a beleza de um pai amar o seu filho, de Deus olhar para nós como filhos, de que a poesia ela vem justamente para trazer esse bálsamo, essa alegria para a nossa alma. Por isso que poesia é tão preciosa, por isso que todas as nossas culturas humanas têm a seu jeito uma poesia. Por isso que poesia é muito mais do que simplesmente um joguinho de palavras bonitas que rimam. Poesia fala com a nossa alma. E esse é o grande desejo que a gente tem, de que a beleza da santidade de Deus naturalmente converse com a nossa alma. Por isso, a ideia dessa pequenina aula de hoje foi que pudesse conversar diretamente com o seu coração e trazer a alegria de conversar com Deus, tanto para expor o que está no seu coração, quanto para deixar Deus falar com o seu coração. Então, eu queria encerrar a aula de hoje orando. Podemos orar? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos conhece de tal forma, de tal maneira, com tanto carinho e tanto cuidado, que consegue penetrar no mais íntimo do nosso ser e ali trazer seu consolo, seu carinho e trazer para nós uma vivacidade. Te agradeço pela beleza da poesia, te agradeço pela grandeza de homens que se debruçaram e pensaram e conflitaram ideias e trouxeram tanta construção linguística tão preciosa para nós, para que hoje conhecer a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, seja um prazer. Eu peço que o Senhor esteja derramando nesse instante uma porção dobrada desse desejo de Te conhecer ainda mais sobre a vida de cada um que está nos assistindo aqui. Agradeço porque o Senhor tem um cuidado sobre as nossas vidas,
tem olhado para as nossas vidas com misericórdia, com cuidado e com atenção, e revela ao nosso coração a alegria de te servir a cada dia mais, te conhecer a cada dia mais e especialmente te assistir, te perceber, te ouvir cada dia mais. Conversamos hoje sobre o paralelismo metafórico, ou paralelismo emblemático, em que os homens conseguem perceber nas cenas do cotidiano a tua vontade se realizando. Esse é o meu grande desejo na aula de hoje, que nós possamos a cada respirar, a cada dia, a cada alegria, a cada tristeza, a cada momento, percebermos ainda mais a sua mão protegendo, dirigindo as nossas vidas. É o que eu peço, desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, que a sua vida seja emblemática, que a sua vida seja recheada, não apenas do atuar de Deus, mas do perceber Deus atuando sobre a sua vida. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Nós, a cada pouco, estamos trazendo, às vezes, uma conversa. Semana que vem eu vou trazer uma conversa com uma pessoa extremamente especial, alguém que tem uma alegria, eu tenho uma alegria muito grande de poder compartilhar com ela uma conversa. Não perca a semana que vem, mas mais do que bons testemunhos e boa teologia, eu espero que Deus efetivamente fale ao seu coração. Se puder nos usar para isso, muito bem. Se for para usar outro meio, mais importante é que Deus esteja falando contigo ao seu coração. Eu encerro por aqui, pedindo que Deus abençoe a sua casa, a sua semana e abençoe os seus estudos. Tchau, tchau.